Ouvinte da Palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto muito interessante, um assunto muito importante, concernente às coisas de Deus, ao reino de Deus. Ouvinte, hoje nós vamos falar o tema sobre escândalo, porque o escândalo está bem nos nossos dias, está bem patente, está bem em evidência, e todos nós sabemos o que significa escândalo. E nós, à luz da Palavra de Deus, vamos fazer um estudo para ver como que é isso, né? Quais as consequências e por que tem escândalos. No livro de Lucas, no capítulo 17, Jesus já nos adverte sobre esse problema que já vem desde os primórdios dos tempos. Então nós vamos fazer a leitura no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 1 em diante. E disse aos seus discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tá vendo, ouvinte? Ouvinte, essa questão do escândalo é muito perigoso. É terrível isso aí. Eu tenho visto no decorrer da minha vida, os anos de experiência de vida, o que o escândalo pode provocar, principalmente na esfera espiritual. Eu tenho visto, ouvinte, quando o escândalo vem, ele causa danos irreparáveis. Principalmente quando vem de liderança, de pessoas que está liderando no campo espiritual. Eu, no decorrer da minha vida, uma vez eu fiz uma pesquisa há pouco tempo. Durante os anos eu percebi que uma vez um pregador, ele causou tanto escândalo na vida dele, que uma grande maioria dos seus ouvintes, quando eu era criança, adolescentes, hoje eles estão adultos, eles não querem mais saber da Palavra de Deus, ou então eles não estão mais de acordo como manda a Palavra de Deus. Eles acreditam em Deus, mas por causa do escândalo eles não querem nem ver falar mais a questão de se reunir como igreja, de pastores. Porque durante a juventude, a adolescência, eles foram vítimas de escândalo. Eu confesso para vocês que eu também fui vítima. Eu passei muitos anos da minha vida longe do caminho de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, me alcançou. Porque quando você é uma pessoa adolescente, menino, criança, você assimila muitas coisas, você guarda muitas coisas, e dentro dessas coisas, a parte espiritual é o que mais me prejudicou. E eu tenho visto, ouvinte, os escândalos que tem hoje. Talvez o escândalo não causa tanto malefício, apesar que é terrível, quanto na juventude, na adolescência, na idade que a pessoa está se desenvolvendo. E eu fiz uma pesquisa, eu vi que isso causou um grande problema. E o interessante é que as lideranças evangélicas, principalmente evangélica que eu falo, pastores, quando você denuncia um deles, eles não acreditam. Eles não correm atrás para poder, parece que eles encobrem. Você já percebeu, ouvinte? Eles não são transparentes. Então, eu considero eles os fariseus dos dias atuais. E eu me lembro que uma vez aconteceu um escândalo e a gente tentou abrir o olho de outros pastores. E quem saiu por vítima, quem saiu por mal, era nós, as pessoas que estavam denunciando. Não é verdade? Então por isso que talvez você tenha visto os meus vídeos, você vê por que eu combato com muita veemência esse tipo de liderança.
Eu combato porque eu sei o perigo que é, ouvinte. Eu sei o estrago que faz na vida da pessoa. Isso pode mandar uma pessoa para o inferno. É como foi lido aqui. A palavra de Deus fala que não tem como evitar o escândalo. Não tem como. Mas, ai daquele por quem vem os escândalos. Ai daquele. Quando a palavra de Deus fala ai, ouvinte, pode multiplicar esse ai aí milhões, bilhões de vezes. E a palavra de Deus está dizendo aqui que é melhor que eles pusessem uma pedra no pescoço e se jogassem ao mar, se suicidassem. A Bíblia fala que é melhor, o castigo deles vai ser melhor se eles fizessem isso do que eles continuarem. Então, ouvinte da palavra, hoje no nosso meio, né, do país, esses homens estão causando um escândalo. E eu estou vendo que vai acontecer, que vai vir uma perseguição muito grande. É necessário que venha uma perseguição grande, porque eles estão causando isso, e vai vir. E aí vai peneirar aquele que for verdadeiramente, vai conseguir ficar firme. Aquele que não conseguir passar nessa grande tribulação, a tribulação eu acredito que vai vir exatamente por causa do escândalo. Antigamente, ouvinte, quando você via falar o nome de crente, evangélico, quem professasse o nome de Jesus era tido em grande estima. Mas hoje não. Hoje o negócio está tão feio que não dá mais para você acreditar. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo já advertiu. Ai daquele que vê os escândalos. Ouvinte, se eu ficasse aqui mais de 30 anos tentando, usando a minha mente, minha imaginação, para descrever o sofrimento deles no inferno, quando eles chegarem lá por causa dos tropeços, porque quando eles chegarem no inferno, eles também levaram muita gente, e lá no inferno eles vão se encontrar, ouvinte, pode ter certeza. Então um texto lá em Ezequiel fala que uma vez o faraó viu aquele que derrotou ele e se alegrou. E esses homens vai ser tão amaldiçoados lá, porque no inferno vai ter tudo de ruim. Esses homens vai sofrer muito lá. E no próprio livro de Lucas dizem que eles também eles tiram a chave da ciência. Está aqui em Lucas 11, versículo 52, diz assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Está vendo, ouvinte? Eles conseguem tirar a chave da ciência. O que é a chave da ciência? É o conhecimento da palavra. Hoje eles não dão mais o conhecimento da palavra. E eles não entram e não deixam os outros entrarem. E tem muitos seguidores. Você já percebeu, ouvinte, que as coisas ruins é muito mais fácil da pessoa assimilar? É muito mais fácil da pessoa assimilar as porcarias, as heresias. E hoje você vê esses pregadores ganhando milhões, se enriquecendo à custa do povo. Você vê esses cantores gospels enriquecendo milhões à custa do evangelho. A palavra de Deus condena isso, ouvinte. Condena. Então, se você que está me vendo ou ouvindo, você examine a tua vida, porque eu examino a minha, para ver se eu causo escândalo ou se causei. Se você está causando, pare enquanto é tempo. Pare, se arrependa, se conserte. Porque a palavra de Deus fala que quando a pessoa se arrepende, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então talvez você que causa escândalo no seio da tua família. Eu conheço muitos que causam escândalo. Ele prega uma coisa lá em cima e vive outra. Então se você está vendo esse vídeo, pense nisso, porque a palavra de Deus está falando: ai de você. Ai se está vindo escândalo por sua causa. Eu até tenho ouvido uma história de um pastor, né, muito conhecido, que quando ele morreu estava todo mundo lá elogiando ele, né?
Tava lá falando bem dele. Aí a viúva, o filho. Aí a viúva falou assim: escuta, esse que vocês estão homenageando não é meu marido não, né? Entendeu, Vinte? É assim mesmo. E eu tenho visto aquelas pessoas que causam escândalo. Eles, depois que partem, parece que eles dão mais honra. Não, que grande homem, mas não sabe o que houve. Não sabe o estrago que ele fez na vida das pessoas. Eu tenho visto isso, Vitor. Porque eu estou falando, estou trazendo para vocês, porque eu tenho passado, eu já tenho mais de meio século de vida. E eu tenho visto isso aí. Eu tenho pesquisado. Eu sou uma pessoa que eu pesquiso, eu corro atrás, eu estudo. Eu tenho visto esses pregadores causar escândalo. Lá no púlpito prega muito bonito. Por isso que eu sou com o pé atrás desses homens. É por isso que eu primeiro quero dar uma olhada na vida deles. E eles vêm com desculpa que nós não devemos olhar o homem, mas a própria palavra de Deus diz que nós, quem prega, qualquer um que prega, tem que ser o exemplo para o rebanho. E quando eu vejo a vida desses homens, certa vez eu vi um pastor, ele corria para lá e corria para cá e corria para lá. E aí a coitada da esposa foi perguntar com ele aquela estupidez. Fiquei pensando, falei, esse homem aqui, todo mundo admira ele, mas parece que ele esqueceu que tinha alguém ali perto. E ele tratou numa brutalidade. Quantos deles não fazem isso? Quantos deles não causam tropeço? Às vezes a esposa nem tá vendo ele pregar lá, tá chamando ele de hipócrita. Eu conheço um que quando ele tá pregando lá em cima, a esposa tá embaixo chamando ele de hipócrita. E ela não consegue se converter, não consegue, gente. E quantas pessoas estão indo pro inferno ou já foram por causa dessas lideranças podres? Por isso que eu combato. Por isso que eu tomo cuidado na minha vida. Vou dizer que às vezes eu posso ter causado escândalo. Talvez eu possa. Talvez você pode, né? Mas nós não devemos permanecer. Tem que tomar cuidado para nós não fazer os outros tropeçar por nossa causa. Nós temos, se você está fazendo isso, se eu na minha vida, eu tenho que me arrepender, pedir misericórdia a Deus, pedir perdão e consertar a vida. Nós devemos fazer isso. Muitos não querem consertar a vida. Eu conheço um que morreu sem consertar a vida. E o interessante é que eles morrem e acham que está certo, gente. E eles, entre eles, parece que é um complô. Eles não conseguem ver o erro do outro. Eles não acreditam. Uma vez eu denunciei fui falar, eu quase que eu apanho. Porque eu estava tão enojado de ver aquilo. E eles, não, você é ingrato, você é isso, você é aquilo. Já fez tanto por você, ora, é melhor se não tivesse feito. Porque o escândalo é tão grande, terrível, gente. Mas a palavra de Deus aqui está exortando você. Você que é fariseu, você que está pregando o evangelho, você que às vezes dentro da sua casa você prega, mas a tua família não dá crédito para você. Você toma muito cuidado, porque o inferno te aguarda, viu? O inferno está esperando você e tem um monte de gente esperando você lá embaixo para desforrar. E lá você vai escutar muita maldição sobre você. E no dia do juiz também você vai ver uma multidão te acusando. Oxalá que nós vivemos uma vida de exemplo para os outros. Você está provocando escândalo, pare. Enquanto você tem vida, pare, porque talvez você está ouvindo essa mensagem aqui. É hora de você parar de causar escândalo. Talvez Deus está te dando uma chance através desse vídeo, dessa pregação aqui, em poucos minutos. Então você pare, olhe a tua família, a tua esposa, os teus filhos, os teus companheiros. Talvez você cause escândalo no teu trabalho. Você envergonha o nome de Jesus. Talvez você cause escândalo em várias áreas de sua vida. Você está envergonhando o nome de Jesus. Você não está sendo luz. Então eu estava pensando sobre isso. Eu também pensei sobre a minha vida. E nós temos, cada um de nós, eu falo por mim, temos que tomar muito cuidado, ouvinte. Eu tenho que tomar cuidado no seio da minha família. Eu tenho que tomar cuidado onde eu trabalho.
Eu tenho que tomar cuidado onde eu estou. Até sozinho eu tenho que tomar cuidado. Até sozinho. Por quê? Porque nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém nos observando. Seja dessa dimensão ou seja na outra dimensão. Então essa palavra está vindo aqui. Talvez você esteja causando escândalo onde você mora, a igreja que você dirige, a tua família. E você anda com a Bíblia. Você chega o domingo, você se transforma. Você se transforma. Me lembro que tem um pregador que ele disse assim: olha, quando eu subo lá em cima eu sou outro homem. Eu falei, é verdade. Porque aqui embaixo você causa um escândalo enorme. Então, que você seja uma pessoa, onde você estiver, você engrandeça, faça tudo para a glória de Deus, para o engrandecimento do nome de Jesus. Mesmo que você sofra prejuízo, mesmo que você tenha que perder ou abrir mão, mas não seja escândalo, mas que você tenha a bandeira do nome do nosso Senhor e Salvador, que não importa você, mas importa que o nome dele seja glorificado. Ouvinte da palavra, você não se escandalize se você vê um escândalo, porque a palavra de Deus está dizendo que é necessário que venha escândalo. Aliás, é impossível que não venha escândalo. Mas você não se preocupa não, porque um dia ele vai ter que acertar as contas. Um dia cada um de nós vamos ter que acertar as contas. Eu, você, todos nós. E nós estamos aqui, principalmente quem prega o Evangelho. Falo de mim. A quem muito é ensinado, quem muito é falado, quem muito é dado, vai ser cobrado. E nós estamos aqui também, nós somos os primeiros da lista a ser cobrado. Então você que está vendo esse vídeo aqui, a começar por mim e por você, que nós venhamos a partir de agora a tomar muito cuidado com os escândalos. Se você abraçou a fé, você não tem mais como voltar atrás. Você sabia disso? Se você voltar atrás, você já vai causar um escândalo. Já está causando um escândalo. Por isso que a Sagrada Escritura diz: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. A palavra de Deus diz em outro trecho: seria melhor que você não tivesse conhecido a verdade. Outro texto diz que quando você volta atrás, você está é como o cão ou a porca lavada, o cão que volta para comer o vômito, e a porca lavada volta lá para o chiqueiro, para o esponjadouro. Eu espero que você, através desse vídeo, você examine a tua vida, que nós, eu, cada um, venhamos a examinar. Porque se você está ouvindo hoje essa advertência, é porque você ainda tem chance. Porque se você não tivesse chance, Deus não estaria, através de nós, daqui do vídeo, te advertindo. E se Ele está te advertindo é porque Ele ainda te ama a tua alma. Então aproveita essa chance. Não desperdice. A palavra de Deus fala que quando o pecador se arrepende, o ímpio, não vai ser lembrado das coisas mal que ele fez. Está lá em Ezequiel. E também o justo. Quando o justo se desvia, o bem que ele fez não vai ser lembrado, porque Deus é justo. Então se você fez muita gente tropeçar, mas se você está ouvindo essa palavra, você tem chance de ser perdoado também e ser restaurado. Pense nisso, em nome de